Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras. Autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto, em Vale Vêneto, São João do Polesine. Olá, este é o programa Campo Afora, eu sou Rafael Urbaneto Pérez e hoje traremos para o nosso programa questões ligadas ao agronegócio. Dentre os nossos convidados de hoje, temos Mardônio Ferrigolo, diretor da Multirural Agrocerealista Ferrigolo. Também Paulo Ricardo Marzari, secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Faxinal do Soturno. Também Jovete Barros, representante do Grupo Estúdio. Boa tarde, como estão? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Tudo, Jorge. Gente, dando início aqui, acredito eu que é comum do Campo Afora nós trazermos um primeiro tema para que a gente possa circular a conversa, né? E aí, aproveitando que a Jovete Barros se faz aqui presente, Jovete, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o que é o Grupo Estúdio, qual é a relação do Grupo Estúdio com o setor do agronegócio. Bom, o Grupo Estúdio ele está no mercado há mais de 27 anos, né? Então ele atua assim com um leque de soluções. Dentro do agronegócio, temos a questão tributária, na recuperação fiscal, que é um direito, né, do empresário, dele buscar esses créditos de 5 anos para trás, né, que tem um prazo prescricional, e com isso ele pode promover o quê? Receita para ele, porque uma empresa tem passivos, né, demandas, então isso é como se fosse um respiro, né, estratégico para ele movimentar o caixa dele. E, além disso, o grupo ele tem outras soluções dentro do agronegócio, por exemplo, a Hold, que a Hold ela trabalha a questão sucessória. Isso gera economia na questão tributária, que você vai definir, separar o patrimônio, né, privado ali, dos sócios, da família, e o patrimônio da empresa, e isso você vai desenhando, né, os sucessores que vão tomar a frente da empresa. Então, isso já gera uma economia, uma estratégia para você ver que, às vezes, o fundador vem a falecer e os herdeiros, né, ficam desorientados naquela questão ali e você não está direcionando a empresa para ela se perpetuar. Perfeito. Né? É esse o processo. E, além de outras questões, por exemplo, dentro de uma empresa do agronegócio, você pode produzir uma usina de energia, vender energia. Dentro da usina solar, temos o Mercado Livre, isso tudo é dentro de um estudo que se avalia esse processo. Então, dentro do agronegócio, a gente pode viabilizar essas questões também. Teria então, vários produtos que são ofertados a empresas ligadas ao agronegócio, seria isso? Sim. Perfeito. E falando, já que a Jovete trouxe essas questões, o que vocês pensam sobre essa questão da sucessão ligada ao agronegócio? Tu, Mardônio, que deve lidar aí no interiorzão com... Eu quero cumprimentar primeiramente Rafael Urbaneto Pérez, a Jovete Barros e o Paulo Marzari, popular Paulão, né? Uma alegria conversar com vocês aqui hoje. Não, a sucessão o que eu vejo na sucessão? É uma coisa que muita gente, isso é estudo que tem, que todos os que cresceram no agro começaram, todas as riquezas que deu, começaram do zero, né? Porque é o ser dele que faz a crescer. E para poder passar para a sucessão tem que fazer a pessoa amar o que faz. Porque tu amando o que faz, consegue o sucesso. Então tem uma história muito interessante de um pai que comprou um monte de terra, foi comprando terra, né, na região da Serra ali. É isso dito pela irmã dela, né, a irmã dele.
Aí chegou e consultou uma pessoa, fez uma consultoria e disse assim, olha, o meu irmão, ele não tá revoltado porque o pai deixou aquelas terras, ele não acha jeito para trabalhar. Eu vou viajar agora. Eu vou ter que fazer uma viagem, não posso falar com ele, mas tu diz para ele que ele planta e pega amor à terra. Ele vai achar alguém que pegue amor. Aí ele pegou, achou um funcionário e colheu as colheitas boas e comprou mais terra ainda. Então o que eu digo assim, o filho, para passar para a geração, principalmente da terra, tem que fazer ele gostar da terra. E como toda profissão, mas a terra é mais ainda. Se tu não gosta dela, ela não te retribui. Então o que eu vejo na sucessão é botar os pés do sucessor, das pessoas que vão te suceder na terra. E depois treinar, né? Treinamento. E o segredo do líder é formar pessoas. E o verdadeiro líder é aquele que forma outro líder. Verdade. É verdade. Paulo, qual é a tua visão a respeito dessas questões? Até porque, pelo que nós conversamos fora aqui, tu tens uma longa trajetória dentro do setor público, enfim, qual é a visão que tu tens a respeito disso? Eu tenho uma colocação assim, ó, que eu vejo como a sucessão e um grande culpado da não sucessão agrícola hoje, principalmente nos nossos municípios, foi a eliminação daquelas pequenas escolas rurais. Então, hoje a gente vê certos municípios onde o aluno fica 2 horas no ônibus para chegar na escola, depois mais 2 horas para voltar, e ele não tem mais esse contato com a terra, como você colocava. Então, ele chega cansado, ele vai dormir, só vê os pais de noite, de madrugada ele já está saindo de novo, entendeu, para o transporte. E aí, aquele que vai lá para a cidade, dificilmente, era que nem antigamente nossos militares, né? A agricultura antigamente perdia muitos jovens que vinham para Santa Maria, saíam lá de Faxinal, interiorzão de Faxinal, vinham para Santa Maria e não voltavam mais. Aqui eles viam o grande centro, viam as atividades que tinha para o dia a dia. Jogar um futebol, tomar uma cervejinha. Exatamente. Então, assim, mas vendo assim, aquela história de concentrar, hoje todos os municípios praticamente concentram. Nós temos o caso lá em Faxinal só num distrito, que é. O resto é tudo concentrado nos ônibus, buscam todos os alunos no interior do município, sai às 5 da manhã, 6 da manhã, e traz esses alunos para o colégio. Eu vejo dessa forma, e eu desde o início venho dizendo que nós tínhamos que ter mantido pelo menos em 3 a 4 comunidades, entendeu? Que essas escolas permanecessem, onde tinham claro que de repente tem escolas que tinham 1 aluno, 2 alunos, uma escola que tivesse 10, 12 alunos, que mantesse um professor lá, porque aquele professor, eu me criei nessa escola Sítio dos Melos, uma comunidade do interior, onde nós tínhamos contato. Além disso, nós tínhamos que ter aulas na plantio de frutas, tudo produzido. Técnicas agrícolas. Exatamente, Sim, nós produzimos tudo lá. Então, eu vejo também, claro, hoje a tecnologia, entendeu, no campo, hoje o Mardoni sabe bem disso, as maquinários que nós temos hoje, por exemplo, assim, para te operar uma máquina, hoje tem que fazer quase uma faculdade, né, entendeu, hoje tem máquinas bem complexas para trabalhar, então a gente está vendo, mas eu estou vendo que está dando a volta. Hoje nós temos vendo muitos jovens no nosso município que saíram, estudaram e estão voltando na comunidade e fazendo um belo trabalho nas suas propriedades. Perfeito. E acho que tem que falar a respeito dessa situação, o atual momento, né, da situação do agronegócio. Qual é a visão? O que vocês veem assim, nesse cenário, a perspectiva, a visão que vocês têm a respeito dos desdobramentos de tudo que vem afetando aí o meio ambiente? Eu acho que não somente o meio ambiente, mas também o agronegócio de uma forma geral, questões de cunho político, questões de cunho relacional entre o Brasil e outros países. Como é que vocês veem isso? Eu acho que é importante a gente trazer isso, porque não é incomum nós nos depararmos com pessoas que assistem o Campo Afora e aí trazem, assisti um programa antigo e lá no programa antigo vocês falavam a respeito das enchentes. E hoje, obviamente, a gente fala ainda sobre efeitos das enchentes, mas que bom que nós não tivemos mais episódios ligados diretamente à questão de enchentes aqui no estado, né? Então, qual é a percepção que vocês têm a respeito? Eu sei por causa, o Paulo aqui, secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Faxinal do Soturno. O que tu tens? Qual é a visão que tu tem enquanto gestor público dessas questões? A questão, por exemplo, a questão do meio ambiente, hoje a gente enfrenta certa dificuldade, grande dificuldade, entendeu? Questão hoje, por exemplo, assim, nós temos um exemplo do assoreamento dos nossos rios. Sim. Nós fizemos, para você ter uma ideia,
para nós desassorear um rio em torno de 500 metros, meio quilômetro, para as pessoas entenderem melhor, 500 metros de extensão, nós temos um gasto quase de R$1 milhão. E nós precisaríamos desassorear, uma ideia, nosso município só, são 3 rios que cortam o nosso município, nós teríamos em torno de 100 e poucos quilômetros de rio para ser desassoreado. Cada quilômetro R$1 milhão. Quase não, cada meio quilômetro R$1 milhão. Nossa. Nós vamos gastar, tipo, no guarda-mor, um exemplo, né? Claro, Sim. uma parte crítica, né? De repente, de outras partes vai ser menor. Uma dúvida só, se tu puder esclarecer. Quando tu fala em assoreamento, nós estamos falando de rios que eram de qual profundidade, estão com qual profundidade, mais ou menos? Nós falamos de rio que tinha 4 a 5 metros de profundidade, média 2 metros, 1,5 metro, 2 metros, entendeu? E hoje virou só corredeira. Tá raso. Hoje é quando tem 1 metro, entendeu? Meu Deus. No normal dele. Então, por exemplo, assim, nós temos uma comunidade, tipo, um exemplo, o rio Guarda-Mor. Na nossa comunidade, lá da linha Guarda-Mor, o rio ele saiu do leito, avançou mais de 2 quilômetros fora do leito dele, entendeu? E engolindo todas as lavouras que tinham nesse trajeto, entendeu? E para nós conseguirmos colocar esses 500 metros ali, foi feito um projeto, tivemos que fazer as licenças, tudo de acordo, entendeu? E nesse período já está, acho, uns 20 dias, 2 dragas lá trabalhando para fazer esse desassoreamento que vai custar R$1 milhão. Imagino. Entendeu? E para além disso, Paulo, o que além dessas questões, isso aí é ligado à questão das enchentes, mas é feito algum trabalho juntamente aos agricultores na questão preventiva, na questão de ver uma solução, porque a gente vê muito se fala aqui no programa, já foi falado sobre a questão do endividamento das pessoas que lidam diretamente com o agronegócio, e sobre a securitização, sobre o alavancamento, questão financeira dessas pessoas para tentar sobreviver do campo, né? E aí acho que o Mardoni é um grande entusiasta no sentido de dizer exatamente para que as pessoas não desistam, que as pessoas persistam, né, na atividade econômica que exercem. Mas lá no município de Faxinal, vocês têm tem feito alguma coisa nesse sentido também? Nós temos trabalhado, veja bem, na primeira gestão minha como secretário, nós enfrentávamos um grande problema da estiagem. Então nós trabalhamos praticamente 8 anos com uma força-tarefa grande na secretaria, com 2 tratores e maquinário pesado, o trator de esteira, a escavadeira, para fazer uma parceria com os produtores, onde também contratamos uma empresa dos Gringoleto, na época terceirizada, com mais 8, 10 tratores também, na construção de barragens para nós afetarmos. O município de Faxinal Soturno, em 8 anos, construiu 180 minis, açudes para irrigação, barragens, entendeu? Para irrigação. Nós conseguimos atingir 2 milhões de lineares de água no município, metros lineares de água no município. Isso são praticamente em torno de 200 hectares quase de lâmina d'água. Lâmina d'água que depende de 6 a 7 metros a 2 metros a média, entendeu? Sim. E isso resolveu o problema dos nossos arrozeiros, entendeu? Praticamente do município de Faxinal Soturno. Nós vemos brigando numa barragem, o Mardoni sabe disso, uma barragem no Rio Soturno, no Rio Melo, entendeu? Desde aquela época. Conseguimos, nesses 8 anos, nós, hoje, Faxinal Soturno, não tem mais nenhum lugar para fazer barragens para irrigação, entendeu? O resto é tudo lavouras e não tem mais as bacias para isso. E nessa dificuldade aí agora, então nós estamos enfrentando a questão das estiagens. O que é as estiagens? Então nós temos essa dificuldade, entendeu? Porque muitas áreas, além de ser degradado, onde que não roeu as lavouras, colocou 2 ou 3 metros de areia. E isso é pior ainda, porque isso não tem nem como tirar. São pequenas propriedades de 20, 30 hectares. E aí nosso produtor. Mas na medida do possível, nós estamos trabalhando e fortemente com horas máquina para esses produtores. Estamos já, a semana mesmo, estivemos com o prefeito, vamos fazer um programa forte de correção de solo, entendeu? Para mesmo essas áreas degradadas nós tentar corrigirmos com calcário, com o que der para nós fazer, entendeu? E nesse intuito todo nós trabalhamos também na questão das agroindústrias, fortalecendo que os produtores partam para uma agregação de valores em suas propriedades, onde eles puderem. E a alternativa que nós temos nos últimos tempos é a questão dos tambos de leite, né? Que nós estamos hoje fortemente nos tambos de leite, trazendo esses produtores. Quando no primeiro mandato de secretários, nós tínhamos em torno de 100 e poucos produtores de leite no município. São 520 propriedades, praticamente 20% produziam leite nas propriedades, pequenas propriedades. Hoje nós temos 25 produtores só, mas produtores hoje que produzem mais do que todos aquele que era produzido naquela época. Tem produtores hoje top, que as reses deles não saem a campo, porque uma vaca que ande em torno de 5, 6 quilômetros por dia na pastagem, ela vai perder no mínimo de 5 a 6 litros de leite a menos na sua produção.
Então, mantendo ela dentro do pavilhão, com refrigeração, com comida à vontade, com água à vontade, nós temos 2 produtores já top, estão nesse porte que as vacas deles não saem mais a campo, entendeu? Elas ficam o dia inteiro, entendeu? Dentro desse pavilhão, entendeu? Então eles estão chegando a um nível altíssimo. E o município, nesse sentido, o município vem dando todo o sêmen, todo o nitrogênio e um veterinário 24 horas para eles. 24 horas, não pode dizer, né? Mas à disposição deles, entendeu? Todo o sêmen para esse aí, nós temos 14 botijões de sêmen esparramados em cada comunidade, onde tem um tambo grande, normalmente fica no tampo. Isso incentiva bastante a produção e nós temos um custo de 180 mil por ano quase, entre sêmen e nitrogênio. Mas isso é a velha história, né? Cada real que tu aplica na agricultura, ele retorna 6, entendeu? Cada real investido na agricultura, o retorno dele é 6. Seja impostos, entendeu? Em nossos municípios, tipo faxinal soturno, praticamente 50% é oriundo do setor primário. Então nós temos que investir pesadamente, né, no setor primário para que possamos, além de tudo, fazer esse produtor permanecer lá. E ultimamente também nós estamos fazendo um trabalho fortemente na questão de água potável. Nós tínhamos, recentemente, nós entregamos 3 redes para 20 e poucas famílias, 3 redes de água potável no município, para que o produtor não tenha mais dificuldade também nesse sentido. Nós somos um município que é pioneiro em energia elétrica, porque nós tínhamos a Nova Palma Energia, que é de lá de Faxão Soturno. Então nós temos todos os produtores já há vários anos, todos com energia, com trifásico. Essa rede trifásica nas propriedades facilita bastante, principalmente nesses tambos de leite, onde que tem grande consumo de energia. E eles usam bastante, entendeu? Já vem tu tá refrigerando ali 70, 80 vacas o dia inteiro, né? Tem que manter a aeração toda funcionando. Então, é uma das alternativas nossa, grande alternativa, é a agroindústria e a questão do tambo de leite, que ele fazendo sua própria ração, por exemplo assim, às vezes o leite é em altos e baixos, né, para o produtor. Às vezes está ganhando R$2, vai a R$3, vem a R$1,80, mas como o produtor nosso lá, ele faz todo o trabalho da silagem, planta, faz e colhe, entendeu? E hoje é familiar, né? Hoje normalmente os tambos de leite que nós temos é o pai, o filho e a nora, entendeu? Então eles têm condições, porque na verdade quem pensa que chega no mercado e aquela caixinha, a vaca dá aquela caixinha pronta, está muito enganado, né? Porque um tambo de leite ele precisa das 4 da manhã às 8 horas da manhã tirando leite, e das 4 da tarde às 8 horas da noite tem que estar lá fora todo o manejo e o trato com esses animais. Paulo, assim, ó, só para comentar uma coisa assim que vem nessa linha, quando estava falando assim, o cara tem 20 hectares de arroz, 10 hectares de arroz. Então, quando fui nos Estados Unidos em 2013, nós ficamos 15 dias. E depois, de novo, falei com o John era o fazendeiro. Ele tem, na época tinha 1.200, depois ele chegou a 1.800 hectares, acres. Ele fez uma casinha na beira da faixa, o que nós estávamos falando antes de começar um pouquinho, que um pouco tempo conversando antes, mas só dizer assim, ele tem uma casinha, é uma espiga de milho gigante, uma casinha de madeira lá, e ele tem 300 vacas Jersey, tudo Jersey, tem um prêmio, uma estátua de uma vaca lá, e coisa na entrada do tampo. Uma pessoa sozinha, que nem ali, refrigerado, tudo. Tem uma coisa que basta para assim, pelo chão para coletar, ela vai erguendo as patas devagarinho e vem coletando, para depois distribuir nas lavouras. E aí quando chega a hora, o brinco tal, tudo brincado, quando vai lá, e tantos litros. Aí vai computadorizando tudo. Aí ele tem uma plantadeira de 32 linhas para plantar soja e milho, faz a silagem, porque eles são uma família pequena, que nem está se tornando aqui. Então ele tem o casal que serve os turistas quando vão lá, que nós somos, eles mesmos fazem o almoço, é o pai, a mãe e uma filha. E vem um sobrinho ajudar. E tem um cara no tambo. E na beira da faixa, lá eles botam a casinha, tem a costelinha, tem costelinha suína, tem iogurte, tem queijo, tu vai lá, pega lá tantos, $20, tu pega o preço, tu coleta lá e deixa o dinheiro na caixinha. Funciona perfeitamente. Autosservice. Então, assim, ó, o que é uma alternativa que tem? A agroindústria, com esses derivados do leite, porque agora a pessoa tem que se reinventar, porque vai pegar assim, vamos supor que a produção boa de arroz é 200 sacos por hectare, né? Se o cara planta 10 hectares de arroz, são 2.000 sacos. Mas, vamos botar que 1.200 seja de custo, sobra 800.
a 60 dá 48 mil. 48 mil dividido por 12 dá 4 mil por mês. Tu não mantém 3 pessoas. Você tem um filho estudando, tem que ter o carro, tem que manter, e é muito taxação, impostos em cima dos insumos caros, mas não sobra isso aí. Guardando arroz, fazendo economia, a semente, guardando a própria semente, pode que sobrar 40%, mas não sobra, mas vamos botar que sobrasse. É difícil manter uma família com 4 mil reais. Aí o cara vai na cidade hoje, se a mulher trabalha, o cara trabalha, e o assistencialismo que está levando o fracasso do país, principalmente mais por norte, que eles já viciaram. Então tem um amigo meu em Cristalina, Goiás, tem fazendo Mato Grosso também, ele dizendo assim, que o que faz? Isso aí está acontecendo aqui também. Só não vou dar o exemplo local para não dizer os nomes, mas isso aí está certo. O cara assim, o Caiado, governador do Goiás, é um baita administrador. Ele podia ter até um pré-candidato a presidente. Aí você entra, Rafael, que você falou, falar a parte política. Vamos falar de tudo que é coisa. Tudo, parte política. Tudo. Que o Paulo foi vereador, e vereador sempre se elege vereador e fica de secretário. Então, está na parte política. Você, não sei, mas eu estou falando que é coisa real. Aí o cara trabalhando, esse amigo meu tem a lavoura lá, planta até a cenoura em grande escala, de 50, 100 hectares, de caixas e caixas, produz creme batatinha, por exemplo, 50 toneladas por hectare. Né? Opa, desculpa, falei. Viu? E aí assim, o que acontece? Eu tenho o mal de falar gesticulando. Aí diz assim, ele botou a taxação 1.5, 1.6, e ele dá um auxílio de R$700. Aí o governo federal dá mais 600 e pouco, não sei quanto que é o Bolsa Família. Então dá 1.300. Mais 150 por filho, dá quanto? 1.750, 1.800. Aí tu pega mais o pé de meia, 150. Então o cara disse, eu não tô casado com ela, eu vivo junto, porque daí eu não perco o benefício. Esses 2 mil quem paga é nós. Então o assistencialismo, que leva ao fracasso. Então diz um grande estudioso, diz assim, que vai ter com o tempo, que nem a Venezuela e que nem Cuba, os bem ricos e os bem pobres. E esse cara foi visitar lá em Cuba, chegou lá no tempo dos Castro, depois foi o Raul Castro, agora é outro, que nem como é que é antes do Maduro, que é o Chávez, Hugo Chávez. Eles vêm na mesma ideologia política. Então foi visitar lá, ele foi visitar para ver lavouras, foi lá comer prato praticamente de ouro. Tudo gordinho, que nem eu aqui, né? Rafael, até virei o copo d'água gesticulando. E aí assim, tudo gordinho, foi lá prato de ouro. E o povo pobre termina com a classe média. Se não achar uma alternativa com essas taxação, eles terminam com a classe média. E você acha que junto com os grandes, que nem os açougueiros de Goiás, o Wesley, Joel e Batista, agora com a carne, eles vão sofrer. E por birra, simplesmente por dizer assim, ó, vamos criar uma moeda paralela ao dólar, ao BRICS. Aí fizeram uma reportagem no Mato Grosso que é até cômica de ver, que o Paulo Guedes era dono do BTG e vendeu para o Esteves, o André Esteves. Eu tive no BTG e tive lá vendo. Então ele vendeu a parte dele. Então, e a Dilma no BRICS não é o problema. Então eles enxergam só o lado deles. E por isso que eu digo, a esquerda que está levando nesse alinhamento político que fez assim, ó, não é 99%. É 100%. A crise é sempre oriunda do Estado. Sempre. 100%. Por quê? Gasto público desenfreado, assistencialismo e investe não queira, não frutifica. E que nem Paulo você falou, R$1 na agricultura responde a 6. E sem não você conscientizar que investir na agricultura é o melhor negócio que diz atividade primária, e eu contraria o Paulo, não é 50. Não é 50. É no mínimo o município que é o nosso 80. Por quê? 42% do PIB é do agro, 30% volta no setor metal mecânico e insumos e adubo, fertilizantes e as coisas, e 10, 15% na prestação de serviço. Porque se eu colho o arroz, eu vou vender o arroz e eu vou lá na farmácia comprar, eu vou no mercado comprar, eu vou no posto de combustível abastecer. Então, praticamente, municípios que nem o nosso, se chegar no Banco do Brasil, eles dizem 95%. Eles não têm, o investimento na agricultura é milhões, vários milhões. E na indústria que vai lá pegar para fazer uma fábrica, botar é muito pouquinha coisa. Não chega a 10% do município que nem o nosso. Então, por aí tu vê. Só que nós estamos assim, ó. O governo lança o Plano Safra. Já fazendo, como é que eu vou dizer assim, divisão. Porque o que faz?
LGBTQIA+, fica grande, né? Ele bota o preto contra o branco, contra não sei o que, contra o amarelo. Por quê? Quando tinha o Pelé, o Pelé comemorava com um soquinho pra cima assim e deu. Agora vem tudo, cara, tudo daquele jeito, que eu não vou dizer o quê, para dizer que eu sou homofóbico, que eu sou não sei o quê. Começa a dancinha do povo e vai lá e todo mundo, e a televisão fazendo, vão na torcida adversária fazer isso aí, tu quer o quê? O Pelé jogou no Cosmos, jogou nos Estados Unidos e alguém fez jogou em vários aqui da América do Sul, ninguém. Então a gente, para pensar assim, tu não pode dividir. E o Plano Safra foi lançado com 90 bi, que é mais ou menos o rombo do INSS, para ter uma ideia, que não descobriram o ladrão, não perderam ninguém até agora. Não, 90 bi largaram dia 30/6, que sempre era lançado em maio, junho, termina a colheita, já anuncia para outra. E até agora não apareceu quase dinheiro nos bancos. E por isso que os caras estão apavorados, porque não tem dinheiro novo. E se tem que entrar dinheiro novo, e, né, tu pode pegar pagar o velho com o dinheiro que tu não tem e sai o novo, tu quita, o banco. Tô financiando o cara, mas ele não paga conta. Tu tem que fazer 4, 5 anos e entrar dinheiro novo. Então eles largaram o Plano Safra de 90 bi e largaram na terça-feira, dia 1º de julho, dia do meu aniversário, por sorte ainda, largaram o plano para os demais produtores grandes. Aí sabe quanto? 500 bi. Sabe quanto que 500 bi? Podia largar 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões, ninguém vai pegar porque é dinheiro livre. Dinheiro de juro que é 1,58, 1,6, 1,7 ao mês, que vai dar 18, 20% ao ano. Então estava o Campos Neto, dizer aqui, o Campos Neto estava um dos melhores presidentes do Banco Central, que ele conseguiu no 12 ali, tem que baixar para 11, porque esse Campos Neto, nós vamos pressionar ele para baixar. Agora está o Caliplo lá está com 15 e ninguém fala nada. Então, essa ideologia, e não vai pensar que eles estão vindo aqui, os chineses, para vir na Amazônia para demarcar por causa das árvores. Aí é ingenuidade, porque as árvores, eu fui na Alemanha destruir da guerra, e tem árvores que precisa 2, 3 caras, o parque eólicos dele, aqueles eólicos que 10 mil famílias abastece com um eólico daqueles enormes no meio daquelas florestas. E aí tá lá que eles plantaram depois da guerra e vira floresta. Em 30, 40 anos, 50 anos da floresta de novo, 20 anos num clima tropical que nem o nosso. Então eles estão embaixo do nióbio, do grafeno, preocupados com isso aí. E o povo agora vai brigar com os Estados Unidos. Nós vamos só o PIB no Texas é maior que o Brasil. Agora, se pegar a Califórnia... 160 vezes. Então, assim, nós não tem como. Os caras, por isso que eu digo assim, vai acontecer que nem Cuba. O que fez Cuba? Cuba pensou que estava com a Rússia lá, a Rússia abandonou e Cuba virou um desastre. E se nós não... Hoje a Argentina tá coisando assim, tá melhorando com o Milei. O que o Milei fez? Não sei o que, cotas na saia. Fuera! Ministério de Cultura, fuera! Ele limpou que nem... E a pessoa não gosta de gente que corta. Eles não gostam de gente que leva no rigor militar. Por isso, o regime militar para mim foi bom. Porque dizer assim, fui em 64, mas terminou em 85, eu estava estudando em Santa Maria em 82. Eu enfrentei o regime militar, mas para mim não tinha nada errado. Porque eu não agitava, não fazia as coisas, eu ia estudar, fazer certo, eu não ia pichar muro, eu não ia... Agora escreve com batom na estátua, 17 anos de prisão, mas na época eles iam, e eu nunca vi fazer como é que se diz, um terrorismo, como é que se chama no 8 de janeiro? Golpe. Um golpe sem arma. De bodoque. Sem de bodoque. Então, os antigos sabem o que é entrei na bodoque. Parte política agora, Paulo, é contigo. Eu virei o copo tão nervoso. Assim, essa colocação interessante, por exemplo, assim, os recursos que não foram liberados ainda, o Plano Safra. Para vocês terem uma ideia, uma vez o produtor, antigamente, o produtor ia gastar quando ele colhia, vendia o produto e ia gastar no comércio. Hoje, o produtor, principalmente o pequeno produtor, hoje o que acontece? O pequeno produtor, ele colhe, ele vai lá e compra o adubo, compra a semente, compra o inseticida, herbicida, coisa e tal, estoca na casa dele, entendeu? Gastou quase todo o dinheiro que ele tinha ali, segura um pouco ali que sobrou da safra para fazer. E aí, quando vem o Plano Safra, o recurso que vem, aí ele vai investir aquele dinheiro. Ele vai gastar, ele vai melhorar alguma coisa, vai comprar. E o comércio,
E o que está acontecendo hoje? O nosso comércio hoje, não sei se vocês estão percebendo, está tudo praticamente parado. E um dos motivos disso, esses recursos não estão sendo liberados. Veja bem, injetar todo esse recurso, 50% desse recurso ou mais vai para o comércio. Vai para o comércio. Entendeu? Então o que é? É uma roda que gira. E voltando ao assunto, já entrando na parte política, hoje, por exemplo, assim, na classe média, aquele que você colocou muito bem colocado, hoje cada trabalhador de carteira assinada, entendeu? Cada 1,6 trabalhador de carteira assinada tem um recebendo Bolsa Família, entendeu? Cada 1,6 carteira assinada, isso é estatística, já está comprovado. E no Maranhão é o inverso. No Maranhão tem quase dois recebendo Bolsa Família por um carteira assinada. Então, por que esse prego grande de 300 bilhões por mês, quase o INSS, que não sei como é que está aguentando o país, né? Porque até vai chegar até ontem, entendeu? Hoje, a folha de aposentados é 2 vezes. Tu não te aposentou ainda, Paulo? Me aposentei. Você não ia se aposentar mais agora. Exatamente. Eu não vou aposentar, porque isso então, é assim, certo. para vocês terem uma ideia, é uma procuração muito grande. Por quê? E o que está acontecendo? Você colocou muito bem, hoje o governo prefere levar a cabresto essas pessoas que vão lá e ficam recebendo, quer dizer, é uma forma até de fazer campanha, né? Claro. Eu digo o ditado, dá milho pro burro continuar sendo burro, não ensina a plantar o milho. Exatamente. É a política da fome, fome de educação, não é fome de comida em si, né? É a fome da educação. Se você tem um povo educado, você tem um povo esclarecido e... Com a educação, você vai saber diferenciar, né, até que ponto você está sendo manipulado por um sistema que quer que você permaneça naquele ciclo. Porque um país que vive de assistencialismo, ele não está investindo no capital humano. Não é investimento no capital humano. Viu? Eu não sei por que depois que ganha 4, 5 mil por mês, não vota mais em mim. Não vota mais em nós. Não vou dizer em quem, né? Os caras que estão ganhando 5 mil não votam mais em mim. Assim, nós temos um exemplo bem interessante que nós temos aqui em Bento Gonçalves, o prefeito de Bento Gonçalves. Ele acabou praticamente lá com a Bolsa Família, esse troço tudo aí. Ele vai nas pessoas, principalmente o solteiro. Tu é solteiro? Não, nós vamos te ajeitar um emprego. Para ti ficar no nosso município, tu vai ter um emprego, nós vamos garantir um emprego para ti, tu vai receber, entendeu? Tu passa lá tal lugar, e isso ele deu uma entrevista até recentemente, uma entrevista dele, que mais de 60% vão embora e não ficam no município dele, não querem trabalhar, então eles vão no outro município. Viu, Paulo? Agora eu vou falar, como é que é mesmo? Barros? Giovete. Ó, Giovete, assim, só para dizer, Rafael, dizer assim, por exemplo, assim, um caso, só para ver o caso, o problema social é muito maior pelo seguinte, essa família que estava trabalhando, essa pessoa, né? Ela tá assim, ela fez o cálculo, 700, 400 por filho, tem 3 filhos, dá 1.150, mais 150 vale gás, mais o pé de meia, mais não sei o que, dá o que ela estava ganhando. O marido ganhava 2 salários e ela 1, mas eles não são casados oficialmente, então ela foi para a cidade morar. O problema, qual é o problema maior? Você sabe qual é que é? Paulo, sabe? Não, quando falou primeiro. Assina a carteira... Não, o problema maior, sabe o que é? É levar esses 3 filhos para a cidade. Eles estavam lá na granja, na lavoura, tem um tratorzinho para cortar grama, daqueles que tu sai do banco e você desliga. Aqueles tratorzinhos de cortar grama que tudo em cima. Tem máquina cortar grama, aquelas pá, que aí pode se machucar. Tem o armazém, tem a horta. Ele vai na aula, tem o colégio que pega na frente e leva lá, que é pertinho, 10 quilômetros. Essa criança ia ser educada lá com o meu irmão que estava lá, com o outro funcionário, com o outro, a trabalhar lá. Aí vai para Júlio de Castilhos morar, que tem um monte de vila, porque ela despraiou a cidade, e o Romeu Martins Ribeiro disse para mim, porque era vizinho meu lá, de Quevedos, o maior erro que eu cometi, Ferigolo, o que foi, Romeu? Foi ter desapropriado aqueles 27 hectares da família Vares e dizer aqui tem um lugar. Aí veio gente de Cruz Alta, Santa Maria de Júlio e fizeram aquela vila. Gente que precisa, mas não tem emprego. E aí essa pessoa vai morar lá e esses 3 filhos vão ser o quê? Eles vão ser orientados por mau caminho, porque as 5 pessoas que tu convive é quem tu é. Sim. Então, assim, o mal social é esse aí, de ir para a cidade. E para voltar, tu tem que adquirir cultura e vir procurar paz e sossego. Até eu fiz uma brincadeira com o seu Roberto Argenta, dos calçados, né? Vamos ver se eu me lembro como é que é. Ele chegou, o guri chegou atrasado, depois tu estava lá, um guri aqui de Santa Maria, até arquiteto e
e coisa. Veio no podcast o Petro, né? Eu cheguei pro Petro assim, Petro, tu sabe que o professor Meneghetti disse que às vezes a gente tem que ficar tempo isolado, falar com as pessoas pontual. Paulo, como é que é assim? Tira a dúvida de uma coisa, tá? E vai lá, mas ficar... E se tu ficar muito sozinho, tu te abraça... O seu Roberto me explicou agora, te abraça num sapato. Por quê? Ele diz, ele consola. O sapato consola. Aí ele dá risada, né? O sapato consola, tem consola. Mas assim, só eu fiz a brincadeira para dizer assim, a gente às vezes, o que tem que ter? Tu tem que ter um momento de coisa. Aí tu fica nessa andando com essas pessoas, ela vai te levar pro crime. E a pessoa que faz assim, a primeira vez em 80, quando o presidente atual assumiu, estava nisso aí, mas ele ficou ultrapassado. Passou o tempo dele. E eu admiro voltar. Por isso que os Estados Unidos têm a lei, é 1 mandato, 2, e não vem mais. Porque tu volta ultrapassado, ultrapassou. Ele foi como metalúrgico, ele se uniu nas massas, com um protesto, com manobra, e agora tem raiva. Porque o que tu é, tu julga o outro. Então tem uma guriazinha pequena que diz assim, pai quem diz é. A pessoa, se eu estou dizendo Paulo é ruim na agricultura, porque eu que sou ruim. O Paulo é bom, porque eu pergunto para os caras, se ele está todos esses anos lá e o produtor está contente, claro, nunca vai contentar todo mundo, isso nem Jesus Cristo contentou, mas a maioria diz o Paulo é um bom secretário. Pode ter um melhor que ele, pode, ou igual a ele, mas ele aqui para nós é dos melhores que teve, o melhor que teve, porque o cara pergunta, fala, a conversa vai. Agora, se um cara falar, entra aqui, sai aqui, falou mal porque tá com inveja, porque tem algum problema, porque sempre vai ter. Porque o cara deu o produto lá pra mim, aqui ficou não sei o quê, uma picuinha, uma coisa, e aí não tem como agradar. E a pessoa às vezes tem que aprender a dizer não, né, Paulo? É verdade. Se diz só assim, tu acaba se ferrando e ferrando os outros. Na verdade, assim, ó, às vezes um não, entendeu? É melhor do que um sim mal dado, né? Dizer que sim, vai, não faz, e depois, entendeu? Então, a pessoa não cria aquela expectativa, né? Então, assim, ó, aquilo que eu cobro lá do meu pessoal, na secretaria, eu cobro deles o atendimento número 1. E esses dias mesmos, um produtor me ligou desesperado, coisa e tal, bem daqueles, quando deu aquelas enchentes, coisa e tal, deu a segunda para nós, lá nós tivemos essa segunda foi pior do que aquela de maio do ano passado, para nós, Faxinal. E aí detonou as lavouras dele, né? E o cara bem assim, parecia que o cara ia entrar parafuso, né? Entendeu? E aí não, calma, não é assim, nós vamos dar um jeito, nós vamos buscar a máquina, fazer um programa, nós vamos fazer a correção de solo. Na semana que vem eu já vou ter que fazer uma visita aí, era final de semana que vem eu vou visitar e coisa e tal. Entendeu? E aí passou um tempo, né? Daí ele veio lá falar com a minha esposa, que é fotógrafa lá da foto, falou pra ela, olha, se não fosse o Paulo, acho que tinha feito uma bobagem. Imagina. Entendeu? Então tu vê, só questão de tu conversar, às vezes uma conversa, aquilo que tu colocou, uma conversa, uma exposição de ânimo, entendeu? Depois fora até daqui, da nossa coisa, eu vou mostrar um áudio que eu tive na minha campanha, entendeu? De um rapaz que mandou, ele estava lá no Pará, até tu conhece ele, tu vai ver. Eu vou mostrar para vocês um áudio que ele mandou na minha campanha, que isso engrandece. O que nos fortalece? Aquilo que eu sempre disse, nós temos que eu procuro estar em contato. Sabe quem leva o operador nosso de reta escavadeira às 6 da manhã, lá na propriedade, a máquina nossa fica, as máquinas nas propriedades, termina de uma, vai na outra. Eu que levo o meu operador lá de manhã com óleo diesel e tal, para levar CC, e fico conversando com o produtor. Eu tiro meia hora com o produtor lá. Aí eu já sei o que ele precisa, o que ele não precisa. E dessas 520 propriedades, vocês terem uma ideia, se vocês ligarem para a Luana, minha secretária, lá na secretaria lá, eles chegam na frente da secretaria, tem 3 salas até a minha, estou lá no fundo, eu conheço quase todos eles pela voz. Eu chamo ele pelo nome de lá de trás, pela voz dele, eu ouço a voz do produtor, entendeu? Então esse é um trabalho, entendeu? Não é, né? Eu aprendi com um político daqui de Santa Maria, que era Oswaldo Nascimento, e aí tu chegar, inclusive, tu chamar a pessoa pelo nome, chegar na casa, né? Nós tínhamos levantamento das casas, ele chegava e batia na porta, era a casa número tal, fulano de tal, ele chamava, como é que tá, seu fulano de tal? Então o produtor se sente, entendeu? Chega na secretaria, entendeu? Chega lá e ele começa a conversar com a Luana lá, coisa e tal. E eu passo aqui, fulano e tal, vamos tomar um café aqui, vou tomar um chimarrão aqui, entendeu? E aí ele explana o que ele veio fazer. Mas assim, Paulo, tem um ditado que diz assim, que eu penso, quem faz para si, faz para os outros. O cara que não faz para ele, não vai fazer para os outros. Porque isso aí que tu tá fazendo para ti, porque tu ama o que tu faz, tu tá fazendo para ti. Exatamente. Automaticamente tudo que tu fizer para ti, porque para ti tu vai fazer lá, porque tu gosta de ir às 6 horas, passar, ver a natureza bem cedo, acordar cedo, e tu faz para os outros. E aqueles que não pensam assim, gente que não progride. Exatamente. Não progride, porque o dinheiro gosta de grandes patrões.
o dinheiro. O dinheiro vem por conta. E isso aí, primeira coisa, tu tem que ter o teu ser. Por exemplo, se eu tirar tua mão, Paulo, tirar tua mão, tu continua sendo o Paulão? Continua, né? Se eu tirar teu braço, continua sendo o Paulão? Continua sendo. Como é que tu não vai ser mais o Paulão? Só se eu te matar. Então, sempre vai ser o Paulão. Tu tem um ser. E para ter o ser, tu tem que ter saber. E aí, quando tu souber, tu sabe as coisas, vai vir o dinheiro. E aí tu sabe, e se tu não fizer também, então, ser, saber e fazer. Aí tu vai fazer as coisas. Mas para fazer, tu tem que saber. Tem muita gente que sabe, mas não tem o fazer. Então, isso aí. Mas primeiro, tu tem que ter o teu ser. Tu ser o que tu é. Autêntico e sério. Querendo tá aqui. Todos vão ficar contentes. Todos não. Vai ter alguém que vai gostar, mas a maioria vai ficar contente e muitos vão ficar agradecidos. O cara é bom? É bom. Você também, Jovete, agora gravei. Jovete, tem que... confete, porque eu faço assim sempre associação, confete, chevette, charrete, Jovete. É o nome diferenciado, que eu saiba assim, só existe duas. E aí a gente ainda tem um hobby, né, que eu gosto, que é a questão, eu sou o cara mais apaixonado por flores, e manter, entendeu? E aí nós tínhamos um horto municipal, onde nós tínhamos 60 crianças, turno inverso, entendeu? Que de manhã eles ficavam com nós, almoçavam e iam para a escola, crianças de uma vila, próxima à cidade, e nós fazíamos o inverso do inverso, os que vinham de tarde almoçavam, entendeu? E vinham trabalhar à tarde, entendeu? E aí nós mantínhamos toda a ciclovia, trevo, nós temos uma ciclovia lá de quase 2 quilômetros, e nós hoje mantemos com 2 servidores, então também essa parte é com nós mantemos os 4 trevos da cidade, a ciclovia com 15 mil mudas de flores cada ciclo. Agora, por exemplo, em outubro nós vamos botar tajetão, por exemplo, né? No inverno, que é frio, petúnia. Então, se vocês passarem em faxina nosso turno, todo aquele trabalho que é feito lá na questão das flores é da agricultura, a Secretaria da Agricultura que faz também aquele trabalho ali. E o que mudou a região da Quarta Colônia como um todo do que era antigamente, né? Por exemplo, assim, todos os municípios, né? Flores, Dona Francisca, Agudo, exatamente. Nova Palma, Faxinal, Ivorá, São João do Polês. O embelezamento é top, né? Então, E o grande que impulsionou bastante foi o Recanto também, né? Com a faculdade aí trazendo cultura, educação, né? E favorece o turismo também, isso né? aí. Exatamente. E uma faculdade que eu vejo assim muito voltada para o líder, para a liderança, né? Exatamente. Então hoje em dia o que acontece? Tem muita faculdade ideológica, essas que levam muita ideologia, principalmente em certos cursos que tem. E aí o cara fica cego e não vai, né? Tirando as ciências rurais, porque vem os filhos dos agricultores, geralmente, que vão fazer, que já vem com uma outra cultura, né? Uma cultura... só que a maior loucura que tem é quem fala mal do agronegócio. Quem fala mal do agronegócio... eu nunca vi na minha vida, nunca imaginava ter um governo que tivesse a raiva do agro. E nós estamos tendo. E o nosso país, ele é agro. Sim, produção de alimento para o mundo. Tira o agro, cada 5 refeições no mundo, uma é do Brasil. E olha a população. Tira o agro, quebra o país. Não tem, né? Tem que entender que sem o agro quebra o país. Com certeza. E essa questão assim, da informação, né, o empresário, ele tem essa dificuldade, ele tem uma vontade, né? Assim, eu quero abrir uma loja de maçã. Mas ele não vai buscar o estudo, o conhecimento de como armazenar. Então, tem um processo que eu acho assim, o empresário ele tem que se informar, ele tem que estudar, para ele encarar todas essas contingências de clima, política, né, tributária, enfim, várias situações para ele sobreviver, porque senão ele é candidato à falência. E isso vai virando um ciclo, que isso na pandemia a gente viu que teve muitas falências, por falta que o empresário não tinha contingências para essas situações. No setor de serviço, então, foi o que mais teve processo de falência, né? No agro, não sei como aconteceu isso, mas no setor de serviço é o que mais demandou falências, porque não tinha contingências. Assim, o brasileiro em si, ele tem uma cultura não preventiva. A gente, assim, quando pegar fogo ali, a gente vê o que faz. Então, assim, até dentro da advocacia, né? O empresário não vai procurar um advogado para trabalhar no preventivo. Ele vai lá, socorro aqui, doutor. Está acontecendo uma coisa aqui. Né? Ele vai assim, no comodismo da situação, assim, o que eu posso fazer para estar crescendo, sendo competitivo. Por quê? Ele não... Mas aí que entra o que acontece. O grande líder, ele sempre acha uma solução.
Grande líder. O Paulo, quando tiver um problema, ele lidera a equipe dele. E o que não consegue ser um grande líder, trabalha com um grande líder. Pode trabalhar, também é líder. Ele vai liderar um setor daquela empresa, né? Então, assim, é o exemplo. Mas aí que está o seguinte. Vamos supor, eu estou com uma Porsche, com um carro, um Porsche. Eu tenho que ir numa lavoura. E aí eu pego e... Eu tô com um Porsche, tenho que ir na cidade, a minha empresa na cidade. Todo mundo tá indo para a lavoura, para a estrada da lavoura, eu pego e vou atrás, porque eu parei falar com aquelas pessoas e eles, então, lá vai ter um negócio lá, eu deixo o foco da empresa. Para mim ir naquela estrada, eu tenho que ter uma caminhonete alta para ir. Então, o que a pessoa, assim, tu tem que ter o foco naquela coisa que tu vai achar a solução. Agora, quando tu começa a perguntar para um, para outro, tu nunca vai chegar à solução. Porque o líder, a liderança, ele sabe o que tem que fazer. O Paulo sabe o que tem que fazer, você sabe o que tem que fazer, o Rafael sabe o que tem que fazer. Agora, se tu pegar, tem o advogado não vê lá o que tu faz. O contador vê o que tu faz. Ele não sabe do negócio do cara. Ele não sabe que tem que fazer assim. Tu pega assim, aveia, chegamos a vender a R$100. O azevém valeu 10 pila o quilo, dá 250 pila o saco, há 2 anos atrás, o saco de soja 120. E às vezes tu vende a R$40, R$50. Então, diz assim, tem que saber, contador, sim, a melhor escritório de contabilidade, pá. Tem que ser simples, objetivo e prático. Toca o terror. Porque tu tem que saber quanto que tu vai colher, porque vai dar tanto. Como é que eu vou saber quanto que vai colher? Depende do tempo. Não é Deus para saber, primeira coisa. Né? Não tem como. E o preço é lei da oferta e procura. Você dá mal, vários dá bem. Então não tem isso que tu está dizendo de fazer um DRE, quase virei copa de novo. O gringo tem assim, eu vi que o Paulo também tem o costume de falar com as mãos. Diz assim, vai fazer um DRE, demonstrativo de resultado, se tu não sabe como é que vai fazer. Então quem tem que falar é o líder. Faz assim, faz assim, faz assim. Ou pergunta, como é que tu faz? Tu faria assim, assim. Aí, escuta e faz. Você te convém, mas quem dá a última palavra é o líder, porque o negócio é teu. Tu vê lá, quando tá fazendo um armazém, eu via pronto. Mas tá louco, isso aqui tem um buraco. Foi 16, 17 mil cargas de material para deixar o terreno nivelado. E o cara olhava, mas isso aqui tá louco, como é que vai fazer? Saiu na beira da faixa, parelhinho. Porque eu enxergava pronto. E o que o líder faz? Treinar pessoas e botar na cabeça das pessoas para eles entrarem dentro do projeto. Aí o projeto funciona. O Paulo, para fazer o projeto das mudas, ele tem que fazer aquela equipe que é liderada por ele, ver que aquelas flores são bonitas. Ele chegar aquelas flores e gostar da flor, senão a flor murcha. É que nem horta, tu tem que entrar dentro e fazer assim, a planta fala contigo. A planta é um ser vivo. E a pessoa, assim, a terra, os micro-organismos da terra, então se tu vai lá, por que o professor disse, ame a terra, diz para ele, eu vou sair agora. Ele amar a terra, que ele vai achar a gente que ama. Porque se o líder que está em cima da terra não ama, os funcionários não vão amar. Uhum. É verdade. Com certeza, com certeza. É pegar o seu colaborador e ele tomar aquilo como se fosse dele, para si, né? Ele tem aquela cultura, não, isso aqui... Porque, às vezes, tem aquela cultura, assim, do empregado. Isso aqui é do patrão, né? Aquela coisa assim. Sim. Mas ele vê que o patrão dele está dando o quê? Dignidade a ele, né? O seu salário, sustentando a sua família. Então, que tem uma cultura do empregado, né? A figura patrão e empregado. Não, aí o que você falou, poxa, o cara tá lá rico, não sei o que, mas não sabe que você acorda de madrugada, né? Que você tá com a sua cabeça ali pensando 1001 coisas para tornar a sua empresa competitiva, garantir o emprego do cidadão ali. Então, essa questão de o líder de fazer a sua equipe se tomar aquele negócio como se fosse seu. Fazer o... Então, isso harmoniza a empresa e vai só o crescimento, o gosto. Assim, eu amo trabalhar nessa empresa aqui. E você consegue isso, né? Perfeito. Com essa cultura. E o Paulo, assim, não é agrônomo, né, Paulo? Tu não é técnico. Só era produtor. E foi, por exemplo, assim, e o core business dele é a agricultura. Por incrível que pareça. Por isso eu digo assim, não precisa ser, pode ser qualquer coisa. É que nem o secretário de obras, não precisa ser um engenheiro. Aí tu pega um cara lá, um agricultor, ele vê, e um engenheiro lá coletou na calha lá e botou lá, disse, a água não vai dar para irrigar lá. Não vai. Aí eu boto uma bomba e vai. Se é para botar bomba na caixa d'água, bota no poço então. Tu colocou uma coisa bem correta ali, que o doutor, professor... Prefeito de Vorá, falecido... O Nildo? O Nildo Sérgio Sartori? O Sérgio Sartori disse uma coisa que eu gravei. Lá do sítio. Lá do sítio, minha terra. Isso em 88. Que numa administração pública tem 2 secretarias que tem que ser técnico.
que é na educação, um professor normalmente, né, que entende mais a coisa. E na saúde? E na saúde, um médico, uma enfermeira. O resto tem que ser político, porque o político sabe lidar com o povo. É verdade. Entendeu? Então, E gostar do que faz. E gostar do que faz. Gostar do que faz. Entendeu? Então é uma colocação que eu gravei, né? Então, e aquilo que tu colocaste ali, o ditado aquele continua. É com o olho do dono que engorda o boi. Né? Isso. Eu vou, você tem um minutinho mais. Sim, já vou fazer a rodada e daí tu deixa essa mensagem para final. Então, gente, já caminhando para o final, gostaria de começar pela Giovete. Qual mensagem tu deixaria para o nosso telespectador do Campo Afora? Bom, diante do que debatemos aqui, essa questão de taxação, né, imposto, e o pequeno agricultor, né, sobreviver a esse todo o sistema, é buscar soluções assim, que ele tem de direito, que é a questão da recuperação fiscal, e ele movimentar isso para ele se manter dentro desse processo todo, para não vir o endividamento, né? Porque quando vem o endividamento, você tem que financiar a sua dívida para você respirar e continuar com o negócio. Então, é sempre buscar estratégias dentro do que é de lei, de direito dele, que muitos têm aquele velho medo assim, eu vou mexer com o fisco, mas eu estou devendo isso. Não, ele tem direito sim. Perfeito. Ainda assim, porque ele pode ali equalizar todo esse processo de ter um crédito, de pagar a sua dívida, respirar sem se endividar mais, porque tem uma dívida passada. Perfeito, muito obrigado. Paulo, qual seria a tua última mensagem a respeito do programa de hoje? É uma mensagem bem curta, porque eu aprendi com um dos maiores juristas de Santa Maria, desse país, que foi ministro supremo, Nelson Jubim, que as mensagens têm que ser bem breves, que aí as pessoas continua ouvindo, se não se espichar muita mensagem, a pessoa para até de ouvir. Foi uma colocação que ele fez uma vez numa campanha política. Então, o nosso convívio hoje é muito importante e eu gostaria de deixar uma mensagem da Madre Teresa de Calcutá, que diz o seguinte, que nós não podemos sair deste convívio sem nos sentirmos mais alegres e mais felizes. Então, essa é a minha colocação. Muito obrigado. Mardônio? Muito bem. Assim, como é que eu vou dizer assim, fazer uma rima assim para terminar, já ficou meio de praxe, né? Então, eu vou dizer assim, vou tentar ver se eu consigo acertar. Giovete, te achei uma pessoa simpática, querida e muito legal. Muito obrigado. Eu te digo, Rafael, você de coração bom, coração sensacional. É uma alegria nós transmitir esse programa Campo Afora para todo esse pessoal. Eu falo de coração. Paulão, tu continua sendo o melhor secretário e amando a agricultura de Faxinal. Aí tá muito Então, gente, retornamos, né, num próximo programa Campo Afora, trazendo questões ligadas ao agronegócio e todas as suas complexidades. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigonlo, benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto, em Vale Vêneto, São João do Polesine. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center, você encontra serviços de alta qualidade e equipamentos de última geração, garantindo sua segurança e economia. Sabemos que um diagnóstico preciso dos modernos sistemas de injeção a diesel é fundamental para rodar com rapidez, confiança e tranquilidade. Em nossa oficina, você conta com um atendimento completo, desde o rastreamento eletrônico até os reparos mais detalhados. Comprove nossos serviços especializados em sistemas Common Rail, sistemas UIS-UPS, bombas injetoras, bicos injetores, bombas de alimentação e alta pressão, kit para turbos, turbinas, teste de opacidade e intercooler, troca de filtros, limpeza e descontaminação de tanque, limpeza por ultrassom.
Nossa tecnologia Bosch garante diagnósticos e reparos rápidos e precisos. Visite-nos na estrada BR-392, número 3300, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e comprove a eficiência dos nossos serviços. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos.